Olá, querido leitor de poder, olá, querido escritor de poder. No vídeo de hoje nós vamos falar de um livro cujo autor é considerado o pai da fantasia moderna. O nome dele é George MacDonald e o seu livro é A Princesa e o Goblin. Ele é um livro realmente maravilhoso. Eu conheci esse livro recentemente, já tinha ouvido falar desse autor, porém, quando eu escrevi os meus livros, eu não tinha tido a oportunidade ainda de ter lido George MacDonald. E eu acho uma pena, porque realmente este livro aqui é um livro que influenciou vários autores de literatura fantástica. Na verdade, os maiores autores de literatura fantástica foram influenciados por este livro aqui, por essa história, A Princesa e o Goblin. Nós podemos citar aí Tolkien, através do Hobbit, Senhor dos Anéis, podemos citar o C.S. Lewis com as Crônicas de Nárnia. Bem antes desses autores, nós temos aí o Lewis Carroll com Alice no País das Maravilhas. São inúmeros autores que, de fato, sofreram a influência dessa história. O George MacDonald, ele nasceu em 1824, e ele publicou o seu livro em 1872. Este livro dele aqui, então, foi publicado em 1872. Bastante tempo, muito tempo antes de Tolkien e C.S. Lewis, inclusive, terem nascido, O livro foi publicado bem antes. E o livro ele continua influenciando até hoje. Confesso para vocês que eu mesmo, já tendo escrito 5 livros da minha coleção Objetos de Poder, após a leitura de A Princesa e o Goblin, me senti inspirado para continuar escrevendo literatura fantástica. Realmente é um livro brilhante, é um livro que eu falo assim, ele é muito simples perto de O Hobbit, do Senhor dos Anéis e até mesmo de Harry Potter, porque é um livro que é considerado um livro infantil, enquanto esses outros livros citados, eles são considerados infanto-juvenis, assim como os meus livros são para um público infanto-juvenil. A Princesa e o Goblin, ele é um livro considerado para um público infantil. Inclusive, a minha filha de 9 anos, no momento, ela está lendo o livro, ela está adorando todos os dias. Quando ela lê um capítulo, 1 ou 2 capítulos a mais, ela sempre me procura para contar a história, ela está encantada com a história de George MacDonald. Então vamos falar um pouquinho sobre a história desse livro aqui. Ele narra a história da Irene, princesa Irene. A Irene ela tem 8 anos de idade. Eu acredito que por isso também a criança acaba tendo essa empatia com a história, porque a protagonista, a princesa ali, ela tem a idade do público-alvo que o livro ele se propõe a atingir. E a princesa Irene ela mora num palácio. Esse palácio fica na metade de uma montanha, a meio caminho do topo de uma montanha. Ela fica sendo cuidada ali pela Lute, que é a babá dela. O pai dela, o rei, ele é bastante ausente, porque ele vive em várias partes do reino ali a negócio, fazendo o seu trabalho de rei, tendo ali que visitar vários locais, várias cidades, fazer reuniões com o chefe do exército aqui e ali. Então a Irene ela acaba passando boa parte da vida dela sozinha sendo cuidada pela babá. E a mãe dela já é falecida. O livro ele não nos traz muita informação a respeito da mãe da Irene. E até mesmo sobre o pai, que vive viajando. Ela é cuidada pela babá e um belo dia ela sai correndo atrás da babá quando a babá sai do quarto, só que ela não vê em qual porta do palácio que a babá entrou, e a Irene ela entra numa porta, ela pega um rumo diferente, ela vê uma escada e sobe essa escada. Quando ela sobe a escada, ela chega num aposento, no andar de cima, que ela nunca tinha visitado ali no palácio, e ela encontra uma senhora bem idosa, que é a tataravó dela. Essa velha, essa idosa, se identifica como sendo a tataravó dela, e ela sente naquele cômodo ali um local muito aconchegante, ela sente muita paz, e ela sai dali, e quando ela encontra novamente com a babá está preocupada, porque a menina desapareceu por um tempo, ela ficou desaparecida ali dos olhos da babá, e aí a Irene ela conta para a babá que ela teve um encontro com a bisavó e que a bisavó dela fica no quarto lá em cima, só que a Lute, a babá, não acredita na Irene. E a Irene fica encucada com aquilo, Ela tenta levar a babá
até esse quarto, mas ela não encontra mais o caminho até esse quarto. Isso daí a gente já vê algo assim bem similar com Crônicas de Nárnia, né? Quando nós temos ali o guarda-roupa dando acesso a um mundo diferente, que é o mundo de Nárnia, e a pequena personagem ali que vai num primeiro momento, ela se encontra ali com seres irmãos dela, né? Não acreditam nela. Então, assim, tem alguma coisa aí já que a gente começa a perceber de similar a Nárnia. E a Irene, ela chega um determinado momento que ela fica perdida na floresta da montanha, né? Onde está o palácio, junto com a babá. E aí elas começam a ver vultos e descobrem que existem muitos seres estranhos e perigosos que são os goblins. E elas são salvas por um garoto um pouco mais velho do que a Irene, a princesa Irene, e esse garoto ele chama Curd. Chega num determinado momento da história que eu comecei a ter dúvidas de quem era o personagem principal, se era a princesa Irene ou se era o Curd, porque o Curd acaba ganhando alguns capítulos na história para falar sobre ele. Ele descobre, né, ouvindo nas minas os goblins à noite, ele descobre o ponto fraco dos goblins, que são seus pés. São pontos sensíveis no corpo dos goblins. E mais uma coisa que o Curd ele descobre é que os goblins eles detestam música rimada, aquelas músicas em que as frases nos finais de frases possuem rima. Então o Curd ele é especialista em cantar, em fazer canções, produzir canções, quase um repentista, vamos dizer assim, de músicas rimadas. Então ele acaba salvando ali a Lute, a babá da Irene, e a princesa Irene por causa disso, porque ele sabe como lutar contra os goblins. E dali começa a nascer uma amizade entre o Curd e entre a princesa Irene. E eu vou parar por aqui a descrição da história. A história é bem longa, né? Eu falei aqui praticamente só o início. É uma história encantadora. O Curd ele descobre um plano sinistro que os goblins estão armando, arquitetando para destruir a raça dos homens. É narrado no livro muitas particularidades da história desses seres que vivem no submundo ali da montanha, né? Onde está situado o palácio. É uma história realmente que, assim, ela prende a atenção da criança. É um livro que vale a pena um pai, uma mãe, ou até mesmo, né, um cuidador ler para uma criança. É uma história bem divertida, é uma história cheia de magia. Existe um momento que eu achei singular na história. É um momento em que a princesa Irene ela acaba salvando, ela tem um protagonismo tão grande que ela salva o Curd num determinado momento, e a maneira como ela salva o Curd, sempre sendo guiada pela sua bisavó, por orientações da sua bisavó, é marcante neste livro de fantasia. Eu acredito que realmente é impossível um escritor de fantasia não se inspirar lendo A Princesa e o Goblin. Os goblins, né, que seriam a tradução para goblin seria duende, os duendes, né, deste livro, eles são duendes que fazem lembrar aqueles duendes, aqueles goblins do Senhor dos Anéis. Muitos dizem que Tolkien se inspirou para descrever os duendes dos seus livros, né, em George MacDonald. Então nós vemos aí mais uma influência assim, quase que direta de um autor sobre o outro. Eu vou deixar essa dica para vocês. Se você já leu este livro, deixe nos comentários. Se você tem algum outro livro de fantasia que você quer indicar para a gente trazer aqui no canal, deixe também nos comentários e nós nos vemos no próximo vídeo.